Olá pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas aulas de zoologia da parte de peixes do curso de Ciências Biológicas. Essa seria a nossa segunda aula em que nós começamos a explorar o mundo dos condrictes, dos tubarões, das raias e das quimeras. Essa aula é dividida em duas partes, então numa parte eu foco na biologia e na evolução do grupo, e numa outra parte eu vou falar sobretudo das ameaças que esse grupo vem sofrendo recentemente, no que nós chamamos do antropoceno. Este período atual em que existem muitos impactos humanos, né, de origem antrópica sobre a natureza. Isso que classifica este período geológico que nós estaríamos vivendo, que é do antropoceno. Eu começo a aula com esse artigo do Jeremy Jackson, publicado em 2001, é uma revisão na Science. E por que ele é muito importante? Ele é importante porque ele fala sobre o principal impacto que existe sobre as populações de elasmobranquios, né, de condrictes, que não é diferente dos principais impactos sobre toda a diversidade marinha, que é a pesca, ou sobrepesca, como está especificado aqui, né, que é o overfishing. Então, a sobrepesca é um problema para toda a biodiversidade marinha, tanto para peixes ósseos, quanto para peixes cartilaginosos, quanto para corais. A pesca, ela é a maior e mais antiga forma de ameaça que existe nos ecossistemas marinhos. E nesse paper, o Jackson deixou bem claro de que nós estamos impactando os ambientes marinhos há mais tempo do que a gente imagina. Então, não é somente com o advento da pesca industrial, né, e mecanizada que a gente começou a impactar os oceanos de uma forma mais intensa. Na verdade, nós estamos explorando esse ambiente há muito tempo e isso é ilustrado aqui nessas várias obras de arte, gravuras, pinturas, desenhos que retratam a interação do homem com a natureza no passado, né, nesses ecossistemas marinho-costeiros. Então, no Brasil, um exemplo que aparece retratado aqui nessa figura bem à direita de vocês é a existência dos sambaquis em vários locais da costa brasileira, que são locais que testemunham a presença de populações humanas, né, nesses locais, populações pré-colombianas que exploravam recursos marinho-costeiros, como conchas, né, peixes ósseos, tubarões, e ali a gente encontra evidência disso. Então a pesca ela é o principal e mais antigo impacto sobre os ecossistemas marinhos, e isso também tem impacto sobre os tubarões e raias. Outros tipos de ameaças que acometem aí a biodiversidade marinha, incluindo condrictes, são a poluição e o assoreamento de ambientes costeiros, né, considerando que a maior parte da população humana em diferentes países habita a costa, e no Brasil segue o mesmo padrão. A destruição de habitats, então nos manguezais a gente tem um exemplo clássico de exploração imobiliária para converter esses habitats em habitações ou em rodovias, e então esses habitats que são importantes para desenvolvimento e crescimento de tubarões, por exemplo, e raias funcionando como berçários, são bem ameaçados, né? Então são severamente ameaçados esses habitats na costa brasileira e no globo como um todo. Aqui um exemplo, outra imagem desses habitats, e eles convertidos, então, são comumente convertidos em locais onde é praticada a criação de camarão, a carcinicultura, certo? Então, isso é bem comum no Nordeste brasileiro. Um outro tipo de impacto sobre os ecossistemas marinhos é a pesca com dinamite, que é uma pesca predatória, ameaça sobretudo peixes, recifais, mas também tem um certo impacto sobre elasmobranquios, né, ou condrites, que encontram-se associados a esses ecossistemas do tipo recifal. A pesca predatória, como pesca de arrasto, ela é altamente destrutiva e aqui a gente tem um impacto bem severo sobre organismos bentônicos e organismos associados aos ambientes de fundo, assim, lodosos, como raias. Então, aqui a gente tem a captura muito frequente e sobrecaptura, né, maior do que o que essas populações podem se recuperar.
Então, a gente tem isso comumente impactando populações de raias, né, ao longo da costa. No Brasil, isso também é uma realidade. O bycatch ou pesca incidental também é uma fonte de ameaça sobre populações de condrites. Nessas imagens vocês estão vendo para aves e mamíferos este impacto. Para tartarugas, esse também é um impacto bem comum. O bycatch podem ser redes ou outras formas de pesca que capturam esses animais e os impedem de chegar à superfície, então não podem mais respirar e por isso morrem nas redes e não são alvo, não constituem alvo, então por isso chamado pesca incidental. Aqui um exemplo de um tubarão-martelo, então o gênero Sphyrna, capturado aí numa rede, e o problema para esses animais é que eles precisam se movimentar para que a água passe pelas suas brânquias e eles possam respirar. Então, eles estão constantemente se movimentando, esses animais, né? Então, aqui a gente tem esse problema da captura incidental. Sabendo, então, deste conjunto de ameaças sobre os ecossistemas marinhos e os principais impactos, como que têm sido as extinções nos ecossistemas marinhos, de maneira geral? Se a gente for comparar com o ambiente terrestre, no mar a gente tem menos extinções registradas. Nos últimos 300 anos, estima-se que entre 12 e 21 espécies marinhas tenham sido extintas, o que é um número bem menor quando a gente compara com o ambiente terrestre, onde nos últimos 500 anos a gente tem um número que supera 150 espécies extintas. É um número muito maior, então, comparando com o que acontece no ecossistema marinho. No mar, nós sabemos que pesca e perda de hábitat são os principais problemas para as espécies, então, as principais causas de extinção. Mas isso nos leva a algumas perguntas, e duas delas eu coloco aqui no slide. Será que os oceanos, então, eles são menos impactados do que os ecossistemas terrestres e por isso que a gente não tem tanta extinção ocorrendo no mar? Ou será que é mais difícil de detectar extinções marinhas? Então, temos esses dois pontos aqui. Será que existem menos impactos nos oceanos? E será que é mais difícil de detectar extinções no mar? Sobre o impacto, na verdade, as populações humanas elas têm interagido com os ambientes terrestres e ecossistemas terrestres há mais tempo do que elas têm interagido com os oceanos. Então, a exploração dos oceanos ela é bem pretérita, mas a intensidade da exploração dos oceanos ela aumenta com o advento das navegações. Então, quando a gente tem as navegações, principalmente portuguesas, que fazem essa incursão no Atlântico, quando se tem aí o processo de colonização de diferentes locais, né, que a gente tenha um aumento da intensidade da exploração dos oceanos e quando a gente tem a industrialização, o processo de industrialização depois da Segunda Guerra Mundial, é que a gente tem uma pesca mais mecanizada e o impacto aí se torna então ainda maior. Claro que antes disso já tiveram espécies marinhas que foram extintas pelo homem e não necessariamente essas extinções são associadas à exploração industrial, por exemplo, da pesca. E claro que é mais difícil de detectar extinções no ambiente marinho, porque há pouco tempo que começamos a estudar o ambiente marinho em tanto detalhe, e isso é simples, está relacionado com a nossa dificuldade em acessar o mar e suas grandes profundidades. O próprio mergulho autônomo que permite o estudo de recifes de coral, por exemplo, ele tem o seu uso como ferramenta em estudos sendo alavancado aí a partir da década de 90 na costa brasileira, por exemplo. Então, antes disso era difícil utilizar esse recurso para estudar o mar e para detectar extinções marinhas. Sobre as extinções no mar, esse artigo, que é uma revisão publicada na Science de Macaulay e colaboradores, os autores apresentam um cenário da perda da fauna nos oceanos em escala global. Então, eles chamam essa perda da fauna de defaunação. Bom, o que a gente tem de resultados principais nesse trabalho?
Essa figura, então, que resume extinções nos últimos milhares de anos aqui para a fauna, mostra no eixo Y, então, o número de extinções aumentando nesse sentido, que eu indico aqui com a seta, e no eixo X vocês estão vendo anos atrás, então indo para o passado. Então aqui nós estamos mais no passado e aqui nós estamos no presente. Então seria a cronologia de extinções de animais marinhos e terrestres, né? E essas extinções sendo associadas com o impacto antrópico, aqui especificado na legenda como Human Associated. Então vocês estão vendo que as extinções mais pretéritas associadas ao homem são registradas para a Austrália, no final do Pleistoceno, e a gente vem vindo então para o tempo recente, tem essas extinções na América, né, e essa perda aqui também está associada com a colonização da América do Norte, né, a chegada do homem na América do Norte, depois ela chega na América do Sul, né, e também faz um estrago por aqui, e aí vocês estão vendo esse aumento, né, das extinções com com o tempo recente, né? Então, um tempo bem recente, a barra muito grande aqui para o ambiente terrestre, e aqui essa barra azul pequena, que são as extinções marinhas. E vocês também percebem aqui que as extinções marinhas associadas ao impacto humano são muito recentes. Então, a gente tem, né, no registro essas extinções mais no pretérito aí, associadas ao impacto antrópico, mas no tempo recente que a gente vai ter então as extinções marinhas associadas ao impacto humano. Essa outra figura do artigo, então, ela revela a proporção de espécies ameaçadas em diferentes grupos, e aqui vocês estão vendo dois grupos distintos, aqueles que têm um contato com o ambiente terrestre, nesta parte verde, e na parte azul claro, vocês estão vendo grupos que são exclusivamente aquáticos. Então, nas barras, o que está expresso é a porcentagem de espécies ameaçadas dentro desses grupos. Então, em vermelho, são aquelas que estão ameaçadas, em amarelo, aquelas que já se tornaram extintas, cinza são as espécies deficientes em dado, ou seja, que elas não têm dados suficientes para serem avaliadas pela IUCN, e as que nunca foram revisadas, não foram revisadas em cinza escuro. Então, o que tem que ficar claro para vocês é que espécies que têm contato com o ambiente terrestre, esses grupos que têm contato com o ambiente terrestre, são aqueles grupos que têm maior proporção de espécies ameaçadas. Então, mesmo no mar, os grupos que têm maior vulnerabilidade são aqueles grupos que vão ter um contato com o ambiente terrestre, como para tartarugas marinhas, para aves, que aparece aqui. Outros aspectos relevantes levantados por esse artigo que trata da defaunação marinha são esses que eu elenquei no slide. E o primeiro deles, ele fala sobre essa redução que aconteceu na amplitude de distribuição de espécies marinhas, então, nos últimos 40 anos. Então, diferente do que acontece no ambiente terrestre, no mar as espécies ocupam uma área maior, então elas têm uma amplitude de distribuição maior. O mar, ele tem essa característica de não ter tantas barreiras à distribuição de espécies como o que acontece no ambiente terrestre. Então, sobre a Terra, o que as espécies encontram muitas vezes são rios que funcionam como barreiras à sua distribuição, cadeias de montanhas, diferentes tipos de hábitats, diferentes biomas e formações vegetacionais. Então, esse conjunto de características aí do ambiente terrestre faz com que exista um número maior de barreiras à distribuição de espécies no ambiente terrestre. Então, no mar, nessa quantidade grande de ameaças em diferentes pontos, acabou por fazer com que as espécies tivessem uma distribuição contraída, uma amplitude de distribuição contraída aí nos últimos 40 anos, o que a gente chama de range contraction. Então, é uma contração da amplitude de distribuição. E aí, se a gente for comparar também o ambiente terrestre com o ambiente marinho, apenas 3,6% dos oceanos são protegidos em áreas marinhas protegidas. Isso é, na verdade, 4 vezes menos do que as áreas protegidas no ambiente terrestre. Então, os oceanos eles são menos protegidos do que os ecossistemas terrestres. E um outro fato
é de que a maioria das áreas protegidas que existem, então, no ambiente marinho, são menores do que a área de vida de muitas espécies. Isso se aplica principalmente para elasmos, no caso os tubarões, que têm uma área de vida muito grande. Então, um único indivíduo ele se movimenta por milhares de quilômetros, e diferente do ambiente terrestre, onde as espécies não têm essa movimentação tão grande assim, né? A não ser grandes felinos, por exemplo, e grandes predadores. E aves também, né? Grandes aves. Mas no caso dos tubarões, isso é uma característica biológica, então eles se movimentam muito. Um indivíduo tem uma grande área de vida, o que impede que eles sejam completamente protegidos, porque as áreas marinhas protegidas tendem a ser pequenas. Então, essa figura que também vem deste artigo, ela mostra que o grupo dos tubarões aqui, né, dos elasmobranquios, tem uma porcentagem de espécies bem grande que teve contração na sua amplitude de distribuição. Então, é a porcentagem de espécies com contração na sua amplitude de distribuição. Então, aqui para tubarões a gente chega quase 100% do grupo, né, com diminuição na sua amplitude de distribuição. Uma outra ameaça aí que atinge os tubarões é o que a gente chama de finning, é o comércio de nadadeiras, e esse comércio ele é feito para abastecer principalmente o mercado consumidor asiático, o mercado chinês que consome aí essas nadadeiras para fazer sopas. Então é o fin soup, que vocês vão ver mais aí nos próximos slides. Então aqui vocês podem ver uma outra imagem que ilustra esse comércio cruel, em que inúmeras nadadeiras são removidas de inúmeros indivíduos, então é um comércio muito cruel que atinge severamente aí as populações de tubarões. Uma outra imagem mostrando então esses tubarões abatidos, né? E o Brasil, ele está entre os principais países que exportam as carcaças de tubarões que não são aproveitadas pelo finning. Então nós aproveitamos o corpo do tubarão, né, retirado das nadadeiras, e grande parte também da carne aqui do tubarão é exportada. Então aqui vocês estão vendo também essa exploração aí das nadadeiras, e aqui muitas vezes, quando não são aproveitados os corpos dos animais, eles são devolvidos ao mar nessa forma, né, sem as nadadeiras, muitas vezes agonizando esses indivíduos sem as suas nadadeiras. Mais umas imagens, tristes imagens. Aqui a sopa, né, dessa iguaria aí, considerada então pelos chineses, que abastece aí esse mercado, que é, na verdade, um mercado muito seletivo, né? Então é apenas uma parcela muito pequena da população que tem acesso a esse tipo de iguaria. Essa imagem de um artigo de Myers e Worm, ela revela aí a redução, né, dos tubarões em escala global. Então, o que vocês estão vendo aqui são as capturas, né, no eixo Y. Então, a captura por 100 anzóis. Então, esse aqui é a unidade de esforço, né? Catch per 100 hooks. E o que vocês estão vendo aqui no eixo X são os anos. Então, vocês estão vendo o declínio para essas espécies de tubarões, né? Várias delas na mesma figura, mas nas diferentes regiões aqui avaliadas. Então, o Atlântico tropical, o Índico tropical, o Pacífico tropical. Então, esse padrão aí de declínio dos elasmos, ele está acontecendo em escala global. E no Brasil, o que tem acontecido? Bom, no Brasil a gente também tem muitas espécies ameaçadas de extinção, e esse artigo aqui do Osmar Luiz Júnior e do Alasdair Edwards, ele é bem interessante porque ele mostra a extinção de uma população de tubarões num local remoto, então afastado da costa brasileira. É um arquipélago chamado São Pedro e São Paulo, aqui em inglês Archipelago of St. Paul's Rocks, e eles mostram o declínio dessa população de tubarões e a extinção, que é inferida a partir de dados históricos. Então, eles utilizam informações históricas de navegações
de 1800, por exemplo, até 1790, que passaram pelo arquipélago de São Pedro e São Paulo, fizeram registros dessas populações, né, até no tempo recente, onde a gente tem barcos pesqueiros utilizando essa área, né, então também registrando populações dessa espécie de tubarão, né, e através desse registro histórico, então, acumulado ao longo do tempo, foi possível mostrar que essa população se tornou extinta nesse local, então uma extinção regional, e em 1993 os últimos 2 indivíduos foram avistados lá em São Pedro e São Paulo. Então eles preveem que a extinção dessa espécie ocorreu em 1998 no arquipélago de São Pedro e São Paulo. Alguns fatos recentes sobre elasmobranquia ameaçados, para vocês ficarem atualizados nessa informação. Então, já foram avaliadas 1.041 espécies, isso quer dizer que 1.041 espécies foram avaliadas com relação aos critérios da IUCN, da União Internacional para a Conservação da Natureza, e esses dados revelam que 1/3 dos elasmobranquia, que incluem tubarões, raias e quimeras, estão ameaçados em extinção na escala global. Né? No Brasil existe um outro cenário, mas na escala global 1/3, então é muito. Apenas 23% são categorizados como LC, que são pouco preocupantes, né? Então isso quer dizer que essas espécies não têm uma preocupação imediata em relação ao seu status de conservação. E os mais ameaçados são aqueles grandes, então que atingem grandes tamanhos corporais, são costeiros, então mais uma vez aparece aqui a associação com o ambiente terrestre, né? Então eles, por serem mais costeiros, eles estão mais suscetíveis às ameaças que vêm da costa, associado a habitats rasos, então mais uma vez o impacto antrópico atingindo mais severamente espécies nos ambientes rasos e associadas a estuários e recifes, por exemplo. Sobrepesca e também figurando como a principal ameaça, que é o que eu tinha falado no início dessa parte da aula para vocês. Então, a sobrepesca continua sendo um problema aqui para os elasmobranquia e para outros peixes, que não só os peixes cartilaginosos. Arraias, então, figurando como mais ameaçadas que os tubarões. Bem, mais alguns fatos então sobre elasmobranquia ameaçados. No Brasil, nós temos 170 espécies, entre elas grande parte já foram avaliadas entre 2010 e 2011, então 169 foram avaliadas e 55 são ameaçadas de extinção. Então nós temos um número bem grande de espécies ameaçadas. 28 são criticamente ameaçadas, 8 são ameaçadas e 19 vulneráveis, então nós temos mais espécies criticamente ameaçadas do que vulneráveis. Normalmente o padrão aqui é o contrário, da gente ter menos criticamente ameaçadas e mais espécies aqui numa categoria de menor ameaça. E nós temos 2 extinções regionais, então extinções registradas para toda a costa, então na escala do Brasil, por isso extinção regional, do tubarão lagarto e do Carcharhinus isodon, que está aparecendo aqui para vocês. Também lembrando daquela extinção para o Carcharhinus galapaguensis, que foi registrada para arquipélago de São Pedro e São Paulo, uma extinção local. Então isso acontece, eventualmente temos essas extinções locais e aqui uma extinção para toda a costa, né? Então quer dizer que na escala do Brasil não encontramos mais essas espécies. Sobre o consumo no país, vocês já devem ter ouvido falar no consumo de cação. Então, o Hugo Bornatowski trabalhou com essa temática e ele mostrou que a pesca do tubarão aqui no Brasil, dessa espécie Pronace glauca, ela sustenta a pesca pelágica na entre-safra de atuns. Então, peixes elasmos, né, são capturados na entre-safra da pesca de atum. Então, para sustentar essa pesca quando os atuns não estão sendo capturados. E a gente consome aqui cação. Né? Então, cação é um nome para o consumidor acessar e consumir, né, esse recurso, e muitas pessoas confundem, não fazem a conexão ou link entre cação e tubarão, né? E muitos tantos também imaginam que cação é o nome dado para o filhote de tubarão. Então, o consumidor não tem essa noção do que ele está consumindo quando ele compra cação.
certo? Então ele não relaciona o nome com o item consumido. Então, alguns elasmos ameaçados, para vocês reconhecerem, né, eles aqui nos slides. Então, nós temos Mustelus schmidti, o cação cola fina, criticamente ameaçado. Qual a ameaça para essa espécie? O que levou, né, ele a ser categorizado como criticamente ameaçado? Uma redução no tamanho da população, então, muito grande, 90%, né, entre 72 e 2002. E o que levou a esse declínio? Captura de malha de fundo sobre os estoques já reduzidos. Então, uma espécie associada ao fundo aí que teve o seu declínio em função da pesca. O Carcarias taurus é o cação mangona, tubarão mangona, então criticamente ameaçado. Aqui também aparece redução populacional, pressão da pesca, e aqui a gente encontra uma espécie que tem crescimento lento e produz poucos filhotes, né? Então são 2 filhotes por gestação e são gestações que são longas. Então a gente tem esse problema também nos tubarões, que eles normalmente crescem muito lentamente, são muito longevos e também tem poucos filhotes, né? A gente não tem uma quantidade enorme de filhotes como que acontece em muitos peixes ósseos, né? Em tubarões a gente tem poucos filhotes sendo produzidos. Rhinobatus horkeli é a viola, criticamente ameaçada. Aqui a gente também teve redução nas populações e um declínio devido à pressão da pesca, que diminuiu aí mais de 90% da abundância dessa espécie. Ela é muito vulnerável à pesca de arrasto, porque ela fica associada ao fundo, como o próprio formato do corpo revela, né? São espécies bentônicas, e aí, então, se tornam vulneráveis a essa pesca que vai arrastando o fundo, né? Então, a gente tem aí tanto fêmeas grávidas quanto machos e juvenis capturados. Então, toda a população ela é capturada aí na pesca de arrasto, não é uma pesca seletiva, pesca de arrasto não é nada seletiva. E aí as fêmeas grávidas retiradas da população e os juvenis, então a gente contribui ainda mais para o declínio da espécie. E aqui a gente tem as esfirnas, né? Esfirnas Ziguenal e Levine, então são os tubarões martelo, né? Que aqui também é associado com declínios associados à pesca, certo? Então essa foi uma aula em que eu quis dar para vocês um panorama aí das ameaças aos cartilaginosos, e na outra aula vocês vão encontrar informações sobre a biologia e a evolução do grupo.